Bom dia, família! Que incrível, que alegria cantar para Deus, amém? Uau, eu amo essa canção, eu não posso me ficar tranquilo em meu coração sem cantar com todo meu coração essa canção. Muito obrigado, coral, porque realmente se ouve incrível, amém? Não me imagino o coral do céu, amém? Se aqui são bons, imagina lá, amém? Que incrível, que incrível. E que incrível também, irmãos e famílias, estar todos juntos novamente em outra reunião familiar, amém? Se você foi convidado hoje, bem-vindo a este culto de família, a esta reunião familiar, porque não queremos falar que somos família, queremos realmente viver como uma família, a família de Deus, amém? Agora, irmãos, hoje vamos a falar de um tópico, de um tema bem interessante. Efetividade. Efetividade é algo muito importante. Que é efetividade? Acá tenho essa definição própria de lo que é efetividade. A capacidade de alcançar o resultado ou objetivo desejado. Então, basicamente é que a coisa que você tem, faça o trabalho que está suposto a fazer. Agora, imagina coisas bem chatas, coisas que se não foram efetivas, seria bem chato. Como um paraquedas. Imagina um paraquedas que não seja efetivo e que um momento de outro não faz o que está suposto a fazer. Essa seria a última vez que você usa um paraquedas. Ou imagina a anestesia, um dentista. Imagina que isso não fizesse efeito. Uau! Que horrível seria isso. Ou pode ser também um desodorante, né? Que não cumpra o seu trabalho. Uau! Uau! Então, a verdade é algo que desejamos nas coisas que fazemos. A efetividade é quando algo alcança o resultado e o objetivo desejado. Agora, qual é a coisa mais efetiva que existe na vida? A palavra de Deus, amém? Como falou Gustavo e Damaris nas boas-vindas, a palavra de Deus não volta vazia. Que quer dizer? É efetiva para mudar nossas vidas. E eu penso realmente na efetividade. Pense você, a efetividade da palavra de Deus em sua vida. Eu lembro quando eu era 7 anos atrás, solteiro, em busca de imoralidade e impureza, e agora estou casado com uma mulher incrível, amém? Onde a fidelidade e a pureza é plena, amém? É porque a palavra de Deus é efetiva, amém? Eu lembro que era um solteiro em busca um drogadito, uma pessoa viciada às drogas, que buscava Fala algo errado, verdade? Vamos lá. Mas uma pessoa viciada às drogas, que só procurava prazer, e agora sou um homem sóbrio, amém? Em busca não é prazer, mas de disciplina para a minha vida, amém? E essa afetividade da palavra de Deus na vida. E você tem que pensar também em sua vida, como tem sido a afetividade da palavra. Acho que em muitas de suas vidas, seus casamentos foram salvos, graças à palavra de Deus. Muitas de nossas vidas foram resgatadas das trevas. E Deus realmente ha mudado nossas vidas completamente. E essa mensagem tem sido efetivo em nossas vidas, amém? Mas agora a pergunta é essa, irmãos. A palavra de Deus tem sido efetiva. Agora a pergunta é: que tão efetiva tem sido sua vida? Que tão efetiva tem sido sua vida? E a única forma de você saber se sua vida tem sido efetiva, você tem que saber primeiro para que foi criada sua vida. Porque se você não sabe o propósito de sua vida, provavelmente você fala: não, eu me sinto bem, estou curtindo minha vida. Mas qual é o propósito da vida de um discípulo? Vamos para Efésios 2. Está comigo, irmãos? Obrigado. Em Efésios 2, versículo 10, a palavra de Deus diz assim:
2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Fala aqui que nós fomos criados com um propósito. Diz para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, você sabe se realmente sua vida tem sido efetiva, se você tem sido guiado, fazendo as coisas que Deus deseja que você faça. Se você tem sido efetivo em fazer a vontade de Deus. A Escritura nos mostra que Deus nos criou para que nossa vida esteja para fazer sua vontade, e como discípulos fomos criados para isso, para fazer as boas obras que Deus já dispôs para nós. Agora, vamos agora para João 15. E a pergunta fica a mesma. Tem sua vida sido efetiva? Tem sua vida sido efetiva? João 15, versículo 1. João 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui fala que Deus, que nós somos, que Ele, Jesus, é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. E o ramo está suposto a quê? A dar fruto, amém? Fruto vem da Bíblia, da palavra em grego carpos, que significa vantagem, lucro e utilidade. Em outras palavras, o fruto significa um resultado efetivo em sua vida. O objetivo de Deus com a criação e com sua salvação é que nossas vidas dêem fruto e que tenhamos resultados efetivos em todo o que fazemos. E fala aqui, quem dá fruto, ele poda para dar mais fruto. Porque para isso é o ramo. Mas quem não dá fruto, ele corta. Que quer dizer? Ter uma vida espiritual efetiva, irmãos, não é importante, é necessário. E hoje, a pergunta é a mesma. Que tão efetiva tem sido a sua vida? Deus espera resultados efetivos, primeiramente em nossa vida pessoal, em nosso caráter, em lo que você, em nosso viver. E eu quero perguntar para você, como você olha a sua vida? Dar fruto é quando constantemente seu caráter está sendo mudado para se parecer mais ao caráter de Jesus, amém? Quando você está mais comprometido, quando você está mais humilde, quando você tem mais fé, e você é mais amoroso também. Você está dando fruto em sua vida, o resultado efetivo, quando você começa a se tornar mais como Jesus em seu caráter, amém? Dar fruto em nossa vida pessoal, irmãos, é quando dia após dia, suas ações, seu agir é mais como o agir de Jesus. E hoje, a pergunta é, que tem que ficar na nossa cabeça? Está sendo sua vida afetiva para Deus? Está sendo minha vida afetiva para Deus? Quais são os resultados que você está mostrando para Deus? Como falei, quais são essas coisas que falar que é vantagem, lucro, utilidade para Deus hoje? Agora, Deus deseja frutos em nossa vida pessoal, mas também fruto de nós em a vida das demais pessoas. Uma área em nossas vidas como discípulos que é essencial para Deus é fazer discípulos, amém? Estar na missão. E que significa isso? Apresentar a pessoas o Deus verdadeiro. Amém. Jesus chama os discípulos como luz do mundo. Jesus chama os discípulos como pescadores de homens. Então, fazer discípulos não é só algo que fazemos, está em nossa identidade também. É como uma árvore de maçã, faz maçãs também. É parte da identidade. Como um discípulo faz discípulos. ¿Están comigo, irmãos? Estou a dar problemas. E Deus espera resultados efetivos nessa área. ¿Están comigo, irmãos? E a pergunta é,
qué tan efectivo tem sido sua vida nessa área de fazer discípulos. Eu, sinceramente, acredito, irmãos, que a pessoa que dá fruto na sua vida pessoal, em seu caráter, consequentemente, vai dar fruto na vida das demais pessoas. Uma pessoa que dá fruto em sua vida, em seu caráter, em seu agir, naturalmente, irmãos, vai fazer discípulos, como Jesus deseja. Mas você tem se perguntado, porque provavelmente você tem estado na missão, provavelmente você tem compartilhado, provavelmente você tem estado em estudos bíblicos, porque muitas vezes as pessoas com que você estuda a Bíblia não avançam na fé. Acho que todos nós, em algum momento, temos perguntado isso. Se você ha estado sendo parte ativa da missão, você tem se perguntado, mas por quê? Mas por quê? E, irmãos, eu acredito que não é sempre por incredulidade. Não sempre é incredulidade. Eu acredito, irmãos, que muitos deles creem na mensagem. Eu acredito que muitos deles querem seguir a mensagem. E realmente, irmãos, eu acredito que muitos de nós não fazemos discípulos, não estamos dando fruto, porque nossas vidas não inspiram as pessoas. Porque nossas vidas não inspiram as pessoas. Quando estudamos a Bíblia com as pessoas, estamos pregando o mensagem mais inspirador de todos. Não tem como a pessoa não querer fazer isso. Nós, quando estudamos a Bíblia com as pessoas, estamos apresentando ao ser mais inspirador de todos. Mas muitas vezes nossas vidas não encaixam com a mensagem que estamos pregando. Jesus, irmãos, foi efetivo. Jesus foi efetivo, sim, porque ele tinha uma mensagem incrível. Mas por quê? Foi efetivo porque sua vida era inspiradora também. A vida dele e a mensagem dele iam juntos, se pareciam. E os discípulos do primeiro século também foram os homens e mulheres mais efetivos de todos. Eles evangelizaram o mundo inteiro na geração deles. Mas por quê? Sim, por sua mensagem. Mas, cara, realmente a vida deles era completamente inspiradora. Eles estavam dispostos a morrer por o evangelho. Imagina um cara falando de Deus e que o mesmo fato de pregar a Deus, a Jesus, fuera um mensagem para ele que outras pessoas perseguiram ele, para ser morto. Você acredita nessa pessoa? Porque a atitude, porque as convicções dele realmente iam unidas com a mensagem, amém? Suas vidas, suas mensagens eram inspiradoras. Eram homens e mulheres corajosos, que enfrentavam perseguição até a morte. E que homens e mulheres de trabalho duro e de convicções fortes. Irmãos, pode que nós estemos saindo a pregar, mas provavelmente sua vida não reflete sua doutrina também. E realmente, irmão, provavelmente você seja o maior obstáculo na fé das pessoas. Sua vida. Vamos para 2 de Timóteo, capítulo 4. 2 de Timóteo 4. E muitos de vocês podem estar pensando agora, mas isso não depende de nós. Eu estou pregando, isso é suficiente. As pessoas não têm que me seguir a mim, têm que seguir a Jesus. Isso é uma boa desculpa para você não mudar, né? Pode ser. Mas, em 2 Timóteo 4, versículo 16, diz assim, a primeira de Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 16. Estão aí, irmãos? Diz assim: atente bem para sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Amém? Essa escritura é incrível, porque fala que a mensagem, a doutrina não é suficiente para você se salvar ou ajudar a outros a se salvar também. É a mensagem, a doutrina, mas também a vida de você. Irmãos, que tão efetivo você está sendo em fazer discípulos? Você tem que se perguntar, que tão inspiradora tem sido sua vida até agora? Se sua vida espiritual não é efetiva, irmãos, Deus ainda te ama. Amém?
Se sua vida espiritual não inspira a ninguém, Deus ainda te ama, amém? Não é isso incrível? Não é incrível que Deus te ama? Mas Deus não poderá construir nada sobre você. Você não está sendo efetivo para Deus e Ele ama você, mas Ele não pode fazer coisas que Ele já desenhou para a sua vida. E realmente isso é o que Deus não deseja. Deus deseja usar nós, amém? Vamos para João novamente. Uma introdução um pouco longa, né? João 15. O ponto, irmãos, é efetividade. Tem muito que ver com nossa vida e nossa doutrina. Mas também que tão inspiradora tem sido nossas vidas. Acho que temos o mensagem certo. Você não precisa inventar uma mensagem. Você não precisa se esforçar muito para falar o que já está escrito. Mas você tem que se esforçar para viver o que está escrito aqui. E por isso é que isso é o que precisa mudar. João 15, versículo 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, a boa notícia, irmãos, que é que você não tem que ser... Seu esforço, o fruto, não simplesmente é por esforço de você, mas de permanecer em Jesus, amém? Em momentos difíceis, você pode dar fruto porque você permanece em Jesus. Na doença, você pode dar fruto porque você permanece nele. Em perseguição e em tentação, você pode permanecer nele. Qual é o resultado de permanecer em Jesus? Muito fruto, amém? Irmãos, não deveria ser uma surpresa quando damos fruto. Não é uma surpresa dar fruto. Lo que debería nos sorprender es no dar fruto. Porque lo que significa es que no estamos dando fruto en nuestro carácter y en las personas, es porque no estamos permaneciendo en Jesús. Amén. Una vida efectiva es la que muestra resultados efectivos. Y eso aprenderemos hoy. Amén. Por eso el título de mi aula hoy es Vidas efectivas para Dios. Vidas efectivas para Deus. Quem aqui quer e deseja ter uma vida efetiva para Deus, amém? Eu quero e espero que você também, amém? Vamos para Mateus 9. Incrível, irmãos, obrigado. Mateus 9, versículo 35. Diz assim: Jesus, Mateus 9, versículo 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Isso é incrível, irmãos. Aqui Jesus estava trabalhando duro, estava fazendo muitas coisas, mas havia multidões. E provavelmente você pense, uau, tem muitas coisas que fazer e ele sozinho está fazendo. Provavelmente ele vai mandar as pessoas a trabalhar. Mas, vamos a ler versículo 17. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para sua colheita. Después de eso, versículo 1 del capítulo 10 dice: llamando a sus discípulos, dio-les autoridades para expulsar espíritus inmundos y curar todas dolencias y enfermedades. Aquí, hermanos, aquí es cuando muchas veces pensamos Jesús enviando a los discípulos a pregar. Mas antes de enviar eles, mesmo tendo uma necessidade, que é o que fará Jesus que façam antes de ir? Orar. Orar. Por isso, o primeiro ponto para ter vidas efetivas é orações efetivas. Orações efetivas. Se você me conhece, você sabe que é uma convicção. E não é uma convicção pessoal, é uma convicção da Bíblia mesmo. O mais importante que existe em sua vida é seu relacionamento com Deus. Ninguém
Ninguém tem que fazer aqui nada que não saia de seu relacionamento com Deus. Mas, todo o que fazemos sai aí, mas nós temos que fazer as coisas. Você escolhe se você está fazendo porque alguém chamou você ou porque você está realmente obedecendo a Deus. Nossa obediência vem de nossas orações a Deus, orações efetivas, amém? Antes de enviar as pessoas a pregar e expulsar demônios, Jesus falou para os discípulos: orem a Deus. E provavelmente essa seja a solução para muitos de nossos problemas. Provavelmente antes de agir você precisa orar primeiro. Porque muitas vezes não agimos porque não oramos. E muitas vezes agimos e ficamos chateados porque não oramos também, amém? A solução sempre é seu relacionamento com Deus, amém? Irmãos, nós, novamente, assim como eu falei, não queremos falar que somos família. Queremos viver essas coisas. A mesma coisa com falar, não queremos simplesmente evangelizar o Brasil. Falar é fácil, fazer é dificultoso, né? E aí é onde devemos começar a orar, para começar a agir e cumprir esse propósito de evangelizar Brasil. ¿Estão comigo, irmãos? Mas a missão de ganhar almas para Deus e de ser efetivos em fazê-lo, começa desde a efetividade em nossas orações, amém? Qualquer coisa que desejamos fazer para Deus tem que ter como base nossa oração. Orações efetivas, amém? Por quê? Porque evangelizar o Brasil não vem de nossas forças, vem das forças que Deus nos dá. Vamos para Lucas 6. Lucas 6, versículo 12. Disse: aqui Jesus tem que escolher as 12 pessoas que iam escolher as 12 pessoas que iam a viver com ele. As pessoas que depois de que ele morrera iam a seguir o trabalho. Muitos de nós começaríamos a pensar em, ok, quem tem a melhor capacidade? Quem é mais talentoso? Começar a pensar em coisas para fazer uma escolha certa. Mas Jesus é diferente. Versículo 12. Lucas 6, versículo 12, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou a seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Era um momento em que Jesus tinha que fazer uma das escolhas mais difíceis de sua vida. Escolher as 12 pessoas que iam a seguir o trabalho. O que Jesus decidiu fazer? Orar. Orar e suplicar a Deus. É bem interessante, irmãos, porque diz que num daqueles dias Jesus saiu para orar ao monte a fim de orar. Ele só queria orar, mas terminou fazendo uma vigília inteira. Uma noite de oração inteira. E provavelmente Jesus não queria, não tinha pensado em orar toda uma noite. Mas terminou fazendo, porque ele desejava orar a Deus. Se queremos ter uma vida efetiva, irmãos, precisamos de orações efetivas. Mas, estou falando muito de orações efetivas, mas que é uma oração efetiva, amém? Primeira coisa para ter orações efetivas é o que Jesus fez aqui, como eu falei. Provavelmente ele saiu a orar, mas ele não colocou limites em sua oração. Ele seguiu orando e orando e orando. O que quer dizer? Uma oração efetiva é a que se faz desde o desejo de conectar e não simplesmente por a responsabilidade de conectar. Quando você está fazendo uma oração por responsabilidade, você está olhando quando terminar. Mas quando você está fazendo por desejo, você não coloca nada. Você simplesmente começa a falar de seu coração. Muitas vezes nos preparamos para ter 10 minutos de oração, mas por que não mais? Por que não mais? Porque requer de um sacrifício também. Mas Jesus não colocava limites em sua oração. A pergunta é, você está colocando limites? Você está entrando a sua oração já pensando em quando vai sair? A que hora vai sair? Jesus não fazia isso, irmãos. E orações efetivas, lá que faz desde o desejo de conectar com Deus, não responsabilidade, amém?
quando você procura passar o máximo de tempo com Deus. Isso é algo incrível. Mas para fazer isso, nós temos que preparar em nosso tempo. Muitos de nós temos uma agenda muito puxada, muito corrida, né? Mas começamos a colocar limites em nosso relacionamento com Deus. Isso não pode ser uma oração efetiva, amém? Que é uma oração efetiva? A oração que é feita com todo o coração. Honestas, reais e profundas. As que quando você sai das orações com uma vontade de comer seu mundo, de comer o mundo inteiro, realmente compartilhar sua fé. A pergunta é quando você saiu de uma oração com desejo de compartilhar sua fé. Você tem tido essas orações afetivas, porque isso é. Quase que você sai dessa oração com ânimo lá cima, né? Em cima. E lá que te encha de fé. Agora, que não é uma oração efetiva, irmãos. As que você entra pesado e sai pesado. Lá que você entra preocupado e sai preocupado. Lá que você entra com medo e sai com medo. Isso não é uma oração efetiva e provavelmente seja uma oração rasa e superficial. Estão comigo, família? Como têm sido suas orações hoje? E têm sido efetivas para Deus? Uma das poucas coisas que os apóstolos perguntaram a Jesus, que queriam realmente aprender dele, era como orar. Lucas 14. Em Lucas 14, eles perguntam para Jesus como orar. E não era porque eles não sabiam orar. A cultura judea sabia orar desde crianças. Mas eles olhavam algo diferente no relacionamento de Jesus com o Pai. Estão comigo, irmãos? Que tanto você tem pedido conselho em como orar? Que tanto você ha procurado crescer na área de orações? Porque realmente, irmãos, é a base de todas as coisas, amém? Irmãos, se queremos realmente ver resultados em nosso caráter, se queremos ver resultados na missão, temos que começar com ser efetivos, não nessas coisas, mas em nossas orações. A efetividade começa aí, irmãos, na oração efetiva, amém? Vamos para Provérbios 15. Provérbios 15. Provérbios 15, versículo 29, diz assim: O Senhor está longe dos impíos, mas ouve a oração dos justos. Agora, você pode falar para mim, Juan, eu he estado orando para Deus e ainda não recebo nada. A pergunta é, por quê? Por que você acha? Deus contesta as orações de los justos. E você aí onde começa a se perguntar por sua justiça para Deus. Mas a fala da Escritura, o Senhor está longe dos impíos. Agora, essa é a entrada a nosso segundo ponto. Um arrependimento efetivo. Um arrependimento efetivo. Você pode orar muito. Você pode orar profundamente, mas como está sua justiça com Deus? ¿Cómo está su vida con Dios? Vamos para Atos 5, versículo 1. Atos 5, versículo 1. Olá. ¿Están ahí, familia? Perfeito. Diz assim: hoje, se você está sendo convidado, se você nos visita hoje, queremos realmente ajudar você a lo mais importante que você pode ter em sua vida, um relacionamento com Deus efetivo. Você pode ter nascido e crescido em um ambiente religioso e ainda não ser inefetivo em seu relacionamento com Deus. Você pode conhecer muito a Bíblia mesmo, mas se não está refletindo os resultados que Deus deseja, provavelmente começa com isso. Você precisa de um relacionamento com Deus efetivo, amém? E parte disso é, sim, sua oração, mas também seu arrependimento. Atos 5, versículo 1, diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Qual é o contexto de aqui? O contexto é o auge, é o início da igreja do primeiro século. Agora, muitos deles estavam muito animados vendendo suas possessões e dando para os discípulos.
¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Que eles também queriam dar. Mas o que fizeram eles é que venderam uma propriedade e ficaram com parte do dinheiro. Está bem aí. Eles podem, era deles. Mas o que falaram é que, falaram para os apóstolos, vendimos esta propriedade e estamos dando todo de lo que recolectamos. Eso era una mentira. Mesmo si le estaban dando, eles habían retenido y estaba bien, pero eles falaron, demos todo. Y comenzaron a engañar a las personas, amén. E aí é onde aprendemos, irmãos, que para pecar é muito fácil trabalhar juntos. Quando as pessoas querem pecar, quando as pessoas querem fazer sua própria vontade, para se juntar e trabalhar juntos, é muito fácil. Eu lembro no mundo, alguém para ir a uma festa e me embriagar. Fácil, saíam muitas pessoas. As pessoas começaram a sobrar, já não mais, já não tem vagas para esta festa. Para pecar, as pessoas trabalham juntas. Para fazer trapaça, fala trapaça? Para fazer trapaça em algo. Eu lembro em ensino médio que o professor realmente falou: se vocês me dão dinheiro, vocês passam na matéria. E começou a sair monte de gente para trabalhar juntos. Nos colocamos de acordo para fazer o que estava errado. ¿Por quê? Porque pecar é fácil se colocar de acordo, amém? Mas por que precisamos tanto trabalho para nos colocar de acordo para fazer a vontade de Deus? Por que precisa de tanto puxar as pessoas para sair a evangelizar juntos? Você tem se perguntado isso? ¿Por qué es tan difícil realmente crear un grupo para salir a evangelizar? ¿Por qué tenemos que pregar tanto evangelismo? ¿Por qué precisamos siempre falar en múltiples pregaciones? En sacrificar dinero para avanzar al reino de Dios. ¿No sería increíble que fuera igual para hacer la voluntad de Dios que para pecar? Mas eso es lo que nós podemos crear en nuestro corazón. Para nos inscrever a uma conferência que nos vai ajudar no coração, amém? Como a conferência o próximo ano, amém? Segundo o coração de Deus. Mas você já se inscreveu? Você já cadastrou? E esse é o ponto. Por que precisa tanto lembrar para o que está bom para você? Para o que espiritualmente vai ajudar? Por quê? Porque pecar ou fazer as coisas que agradam a carne muitas vezes não precisa de tempo nem esforço, amém? Mas isso não é o que fazemos como discípulos. Versículo 3, amém? Diz: então perguntou Pedro, Ananías, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. É louco, porque aqui fala Pedro para Ananías, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? E, irmãos, hoje, nosso coração pode estar enchado de duas coisas no mais: do Espírito Santo de Deus ou de Satanás. A verdade, a pergunta é de que está enchado seu coração hoje. Agora, você pode saber dependendo de suas ações. Dependendo das coisas que você está, como você está agindo. Estão comigo, irmãos? São duas coisas que podem encher seu coração hoje. E o que estava fazendo Ananías? Estava mentindo, porque Satanás havia enchado o coração dele. E aqui o problema, irmãos, era que não tinham temor de Deus. Ele não tinha temor a Deus. Ele estava pensando que o que estava fazendo era mais com as pessoas, mas ele nunca pensou em Deus em meio da situação. E isso é não ter temor a Deus. Quando você tem temor a Deus, quando Deus está em cada escolha que você faz. Eles perderam a perspectiva de quem era Deus. E perderam o amor a Deus, ou o temor a Deus. Agora, irmãos, uma coisa que sucede muito é que as pessoas querem pregar do amor de Deus. E o amor de Deus é algo incrível, irmãos. O amor de Deus não tem comparação com nada. Mas parte de amar a Deus é temer a Deus. Você não pode amar a Deus se você não teme a Deus. E que é temer a Deus? Realmente, não é um medo, é uma reverência e um respeito por Ele. É saber que Ele tem o poder de mudar a situação de você
e realmente fazer você viver as consequências do pecado. Quando temos temor a Deus, nós temos medo de nos afastar de Deus, amém? Como você sabe que seu coração teme a Deus? Quando você sente que cada pregação é para você. Quando você sente que cada pregação é para você porque está ajudando o seu coração. E a pergunta hoje, você realmente sente que essa pregação é para você hoje? Ou você simplesmente está aí sentado esperando a se acabar a pregação? Provavelmente como pode acontecer com nossas orações, esperando a se acabar nada mais. Você sabe que você sente temor a Deus quando cada vez que você abre a Bíblia, você sente que Deus está falando para você. Que Deus está falando pessoalmente para você. Quando cada tempo que você tem de abrir a Bíblia, corta seu coração, move seu coração. Está comigo, irmãos? Quando você tem um coração sensível para a palavra de Deus. Efetivos em arrependimento é começar a procurar o temor a Deus. E se você não é convidado hoje, a pergunta é isso: como você sente quando você peca? Como você age quando você peca? Você sente culpa ou você muda a situação? Que é o oposto a temer a Deus? Falta de temor a Deus. É um coração duro. Estar aqui sentado e agir como que esta pregação não é para você. Passar muito tempo em desobediência sem pensar nas consequências. Ir a um tempo de discipulado, quando você é ajudado espiritualmente e você não tira nenhuma decisão. É quando você sabe que o temor de Deus está perdendo-se em sua vida. Quando você tem mais medo de as pessoas descobrir seu pecado, por lo que elas podem pensar de você, mais que confessar o pecado, porque você quer estar bem com Deus. Se você está escondendo o pecado, você não está temendo a Deus. Você está temendo as pessoas e provavelmente seu coração está enchado de Satanás e não de Deus. Você está escondendo o pecado hoje. Porque essas são as consequências de não temer a Deus. Estão comigo, irmãos? Nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes não fazemos o que é certo por um amor por la justiça. Porque você naturalmente é um justiceiro que ama a justiça. Porque você é naturalmente justo. Não. Muitas vezes não nasce desse desejo por justiça, mas por temor às consequências. As consequências de afastar-se de Deus. O temor a Deus é algo puro, não é um medo, é um temor de se afastar dele. E se o pecado afasta você de Deus, você quer se afastar do pecado. Porque isso afasta de Deus. Que se sigo praticando o pecado, provavelmente minha família não realmente terá a oportunidade de ser discípula. Se eu ainda continuo meu pecado, provavelmente minha família vai passar uma eternidade no inferno. Porque você é a única ferramenta que Deus quer usar para que eles conheçam realmente a Deus. Estão comigo, irmãos? Que se sigo escondendo o pecado, Deus pode trouxer derrotas, não sei se fala derrotas, para a igreja, como em Josué 7, que este homem estava escondendo o pecado e Deus trouxe derrotas para o povo de Deus. Provavelmente a falta de fruto em um grupo é o pecado escondido de uns integrantes. Você entende essas coisas? O pecado é para ser lidado, não escondido. Que se sigo vivendo e escondendo meu pecado, Deus me corte por la falta de fruto en minha vida. Vamos a leer versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: dígame, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. O Ananías, no leímos, aí en versículo 5 diz que ouvindo isso, Ananías caiu morto. Depois, sua esposa chega e Pedro faz a mesma pergunta: vocês venderam a propriedade por isso? Ela só tinha uma oportunidade. Como você sentiria se hoje fosse seu último dia para se arrepender? Como você agiria se você soubesse que hoje você vai morrer? Como seria realmente seu agir se você está escondendo o pecado? Ela não sabia realmente que ia ser sua última oportunidade, mas foi, porque ela morreu também, como seu esposo. E isso é temor. Quando você é urgente,
com seu coração, quando você é urgente com sua vida, quando você é urgente e eficaz em lidar com o pecado. Que se você soubesse que hoje é o último culto da sua vida e saindo daqui você vai morrer, mas que se você morre escondendo o pecado, você vai ir à eternidade nas trevas, longe de Deus. Estão comigo, irmãos? E se você acha que isso é intenso, o que eu estou falando, é intenso. E assim é como fazemos as coisas no reino de Deus. Porque o reino de Deus é algo intenso. Um arrependimento intenso, um arrependimento real. Não algo simplesmente raso, por simplesmente mostrar para as pessoas. Qual é esse pecado que você tem que se arrepender hoje? Pode ser impureza. Pode estar olhando coisas impuras na internet. Pode que seja preguiça. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Isso é pecado também. Pode ser essa, como fala tibieza? Morneza espiritual. Morneza espiritual. Se você tem vivido em morneza espiritual, qual é realmente o pecado que você precisa hoje se arrepender e confessar? Pensa. Se Ananias e Safira soubessem que esse ia ser o último dia, você acha que eles agiriam do mesmo jeito? Não. Porque isso é temor a Deus. Temor às consequências e de afastar-se de Deus. E isso temos que ter na igreja. Uma igreja enchada do temor de Deus. Estão comigo, irmãos? Mas também penso, irmãos, que hubiera acontecido se eles hubieran se arrependido. Eles tinham muitos recursos. Eles tinham muitos talentos. Eles poderiam ter ajudado muito ao reino de Deus. E a pergunta é, o que pode acontecer na igreja se você se arrepende? Como Deus vai usar seu tempo? Como vai usar seus talentos? Como Deus pode usar sua vida? Se você é efetivo em se arrepender. Vamos para Tiago 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Tiago 5, versículo 16. Diz assim: como ser efetivo em arrependimento? Como realmente se arrepender de maneira efetiva? Está em Tiago 5, versículo 16. Diz assim: portanto, confessem seus pecados uns a outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Confesse hoje. Você pode confessar hoje, você pode ser sanado. Não só perdoado também, se você se arrepende, mas sanado. Somos efetivos em arrependimento quando somos efetivos em confessar pecado e nos arrepender. Agora, se você é efetivo em confessar, mas não se arrepender, esse é o problema. Você já sabe que você peca e você é aberto, você confessa, mas você não é só confessar, é se arrepender também. Você confessa porque você quer estar bem com Deus, amém? Isso é arrependimento. Isso acontece, irmãos. E quando nós temos orações efetivas e temos arrependimento efetivo, que agora precisamos fazer? Esse é o nosso terceiro e último ponto. Um evangelismo efetivo. Vamos para Atos 14. Atos 14. Estão comigo, irmãos? Não se cansem, irmãos, não se cansem. Permaneçam aqui. O evangelismo, irmãos, é algo incrível. Se você realmente pensa no evangelismo, é dar a oportunidade a alguém de conhecer a Deus. Ou ser mais perfeito de todos. Então, evangelizar é uma honra quando você entende o que acontece. Evangelizar é algo extremamente especial, porque você está ensinando às pessoas do único Deus verdadeiro e como mudar realmente sua vida. Agora, o evangelismo é bom, mas não quer dizer que todo evangelismo é efetivo. Não quer dizer que todo evangelismo é bom, mas não quer dizer que todo evangelismo é efetivo. Vamos a ler versículo 1 do capítulo 14. Diz assim: em Icônio, Paulo e Bernabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer
creer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que tinham recusado a crer incitaram aos gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Aqui olhamos evangelismo efetivo. O evangelismo efetivo é quando dice, de tal modo que veo creer grande multidão de judeus e gentios. Amém? Então, realmente, irmãos, o evangelismo é efetivo quando trouxe uma multidão de pessoas. Agora, se nosso evangelismo ainda não está trazendo multidão de pessoas, algo tem que mudar, amém? E está em 2 de Pedro, capítulo 1. Estamos aqui em estudo bíblico. Espero que eu saia aqui com convicções fortes, amém? Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Quando nós saímos a compartilhar nossa fé, isso é algo bom. Mas o único que você precisa não é fé. Fé não é o que você pode ter muita fé, mas você precisa mais que isso. A fé não é suficiente. Agora, muitas pessoas não pensam igual. Mas o que fala aí na Escritura, em versículo 3 de 2 de Pedro 1, diz assim: seu divino poder nos deu, versículo 5 de 2 de Pedro, capítulo 1. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, e a perseverança a piedade é fraternidade, e a fraternidade o amor, porque essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, olha isso, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Você quer ser operante e produtivo? Você tem que acrescentar coisas à sua fé. Fala de virtude. Virtude é excelência moral. Quando você é excelentemente moral, quando sua vida reflete a mensagem das Escrituras. Mas depois dessa virtude, dessa excelência moral, você precisa conhecimento. Porque muitas vezes não somos efetivos em nosso evangelismo, porque primeiramente nossas vidas não são inspiradoras. Porque sua vida não reflete a mensagem, mas também porque muitas vezes você não tem o conhecimento para ajudar uma pessoa a chegar, a seguir a Deus. Paulo diz, falaram de tal modo que convenceram e uma multidão de pessoas a acreditar na mensagem. A pergunta é, o que você tem que acrescentar à sua fé hoje para ser efetivo? Provavelmente seja a inspiração. Provavelmente seja uma excelência moral. Você tem que se arrepender. Você pode mudar sua vida. Provavelmente seja conhecimento. Você tem conhecimento dos estudos bíblicos. Você já sabe realmente estudar todos os princípios básicos com as pessoas. Você já sabe ser efetivo em los estudos bíblicos. Irmãos, olhamos Jesus falando. La colheita é grande, irmãos. O que quer dizer isso? Que São Paulo está aberto para Deus. Tem muitas pessoas lá fora que querem conhecer de Deus. E o problema não é o pecado. O problema não é a homossexualidade, a idolatria ou o egoísmo. Se for assim, realmente, muitos de nós não estaríamos aqui. Se o pecado fosse realmente um obstáculo. Não, irmãos. O problema não é a mensagem. A mensagem que temos é único e poderoso, amém? O problema muitas vezes somos nós, irmãos. Para ter um evangelismo efetivo. E não estou falando de talento, irmãos. Não estou falando de nada disso. Estou falando de convicção. Uma convicção que muda a sua vida. Uma convicção que faz que você se torne mais como Jesus. Estou falando de um entendimento de lo que você está falando. Um entendimento de por que realmente obedecer a Deus. Hoje, o que você precisa acrescentar à sua fé para ser efetivo? Pode ser amor. Você não está amando as pessoas do jeito que Jesus manda amar as pessoas. O que precisa acrescentar à sua fé hoje? E lembrar, irmãos, que o foco de acrescentar a nossa fé tem que ser sempre Jesus. A cruz de Jesus, amém? Em conclusão, irmãos, efetividade são coisas que desejamos em nossas vidas. Efetividade são coisas que se você não tem, muitas coisas se deixam de ser efetivas, pode se tornar um grande problema, amém? Mas muitas de nossas vidas têm sido
o mensaje de Jesús tem sido efetivas en nuestras vidas. Mas a pergunta é que tan efetivo tem sido sua vida também. Hoje, irmãos, aprendimos 3 coisas. Aprendimos 3 maneiras de ter uma vida efetiva para Deus. Primeiramente, ter orações efetivas, profundas, reais, sem colocar limites. Como está seu relacionamento com Deus? Segundo, um arrependimento efetivo, temendo a Deus, pensando nas consequências do pecado e confessando seu pecado também. E um evangelismo efetivo. Não estou falando de como falar às pessoas, aunque isso, mesmo se isso pode ser, mas você mudar sua vida, ser inspirador e você entender as escrituras, pode ser estudar mais a Bíblia. Se você é convidado hoje, queremos ajudar a que sua vida seja efetiva. É colocando essas coisas juntas. E se você é convidado, pergunta para a pessoa que convidou você, como posso ser efetivo para Deus? Porque Deus quer que tenhamos vidas transformadas e o mundo conhecendo o verdadeiro evangelho, as boas notícias, e que para Deus seja toda a glória. Amém? Amém, família? Agora vamos a ter um break de 10 minutos, mas vamos a orar antes do break. Deus Pai Santo, Senhor, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar a uma vida excelente e efetiva, Deus. Eu peço que hoje, Deus, o Senhor possa transformar nossas mentes, nossos corações, e que o Senhor seja glorificado em cada uma das decisões e escolhas que hoje fizemos, Deus. Pai, nos permite hoje confessar o pecado antes de tomar a Santa Ceia, Deus. Que hoje nada em nosso coração tenha pecado, que todo seja exposto ante os olhos do Senhor, mas também de nossos irmãos, Deus. Hoje, Pai, eu peço por esse temor reverente, mas esse evangelismo efetivo, Deus, porque o Senhor deseja, nos criou para essas coisas, Deus. Pai, fica conosco neste tempo. Eu peço e oro todas essas coisas, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém.